Muito obrigado, Sra. Professora, Srs. Professores adjuntos, minhas senhoras, meus senhores. Salvo erro, aqui estiveram primeiro o Presidente Mário Soares, já lá vão uns anos, depois o Presidente Jorge Sampaio. E ambos os casos aqui vieram para testemunhar, por um lado, o respeito, a consideração pela instituição. É uma instituição, o órgão constitucional Provedor de Justiça é em si mesmo uma instituição, e depois, em torno do órgão, mas essencial para ele poder cumprir a sua missão, existe toda uma estrutura feita, sobretudo, de pessoas, mulheres e homens, mais importante do que a estrutura física ou os meios de natureza material, que explica como esta instituição, que era desconhecida no direito português, veio a ter o sucesso que teve e a importância que tem na sociedade portuguesa. É verdade que havia defensores do Ombudsman, isto é, do Provedor de Justiça, antes da Constituição de 1976. Um deles iria a ser Provedor de Justiça, o Dr. José Magalhães Coutinho. E outro também, o Dr. Mário Raposo, também tinha defendido, antes de vir a ser Provedor de Justiça. E houve outras vozes. O Dr. Francisco Salgado Zanha defendeu, e não só defendeu, como abriu o caminho como Ministro do Governo Provisório, Ministro da Justiça, àquilo que viria a ser a consagração, primeiro constitucional, depois legislativa. O facto de já ser de alguma provectidade permite-me ter vivido o momento da aprovação na Constituinte desse passo importantíssimo, mas fundamental em democracia, que é o passo da existência de um defensor dos cidadãos. É isso que é, em última análise, o Provedor de Justiça, é um defensor dos cidadãos. E ao ser um defensor dos cidadãos, é um defensor da coletividade, é um defensor daquilo que é fundamental no nosso país como um todo. Só que, como todas as instituições, primeiro teve de se afirmar. O meu primeiro contacto físico com esta casa foi na altura da aquisição. Depois tive só mais um contacto, mais tarde, quando era líder partidário. Vim aqui apresentar cumprimentos, ou então um Provedor de Justiça, o Dr. Menezes Pimentel. Mas o que é facto é que primeiro afirmou-se, depois de se afirmar foi alargando o âmbito da sua intervenção, foi sendo conhecido pelos cidadãos, que imediatamente acorreram com as suas queixas, com as suas pretensões, com as suas solicitações, numa fase inicial no domínio dos direitos, liberdades e garantias, mas rapidamente alargando a direitos económicos, sociais e culturais, passando por uma fase intermédia, que é aquela muito discutida na doutrina dos direitos económicos, sociais e culturais de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias. Depois houve fases que bem conhecem, uma fase em que havia um número muito elevado de servidores da causa pública que recorriam por razões funcionais ou de emprego a esta casa, e pouco a pouco passaram a ser os cidadãos em geral, enquanto cidadãos, a realmente testemunhar pela sua iniciativa a importância do Provedor de Justiça. E como há ciclos, explicava-me a senhora Provedora que neste último ciclo, ou se quisermos, dos dois últimos ciclos, no penúltimo houve um aumento significativo no afluxo das pretensões das portuguesas e portugueses, entre 15, 16 e 18, e neste ciclo que estamos a terminar, mas sobretudo comparando 19 com 2020, ainda houve
naturalmente uma subida, falou-me em 18%, mas ao longo de 2020 houve uma experiência diversa, feita por um lado da multiplicação do número de imigrantes que se dirigem a esta casa e por outro lado de pretensões ligadas com a crise. Pretensões umas no domínio dos direitos, liberdades e garantias, outros de direitos sociais e de apoios sociais. E onde até então tinha havido, no domínio da educação, ou no domínio da solidariedade social, ou da saúde, o recurso à vossa intervenção, a partir da pandemia, isso passou a ser, ou durante a pandemia, isso passou a ser dominante, verdadeiramente dominante, apagando, pelo menos por uns tempos, as pretensões, solicitações e queixas vindas de meras relações de emprego público. Não é que não existissem, mas os cidadãos estavam mais preocupados com aquilo que era a situação de emergência vivida pelo país. Entretanto, a importância da instituição levou a que, em momentos cruciais, o poder político do Estado, os órgãos de soberania em particular, sentissem que era uma última instância para decidir aquilo em que não se sentiam à vontade para decidir. Como seja a indemnização em situações novas que eram situações, não é ao mesmo tempo romântico sem ser perigoso, não há riscos de não há riscos fatais e, portanto, é apenas romântico. Mas o outono é isto é o outono em Portugal. E o que é facto é que isso levou a que, em situações novas de responsabilidade, que noutros tempos se diria por culpa funcional, eu sempre discordei desse posicionamento, entendia que era por ilícito funcional. Falar aí em culpa já é realmente objetivizar de tal forma o conceito de culpa, que então mais vale, na senda da doutrina penal, abstrair da distinção entre ilícito e culpa, o que depois tem outros custos. O que é facto é que, em situações difíceis, vítimas dos incêndios ou de acontecimentos foram considerados equiparáveis que se seguiram, foi verdadeiramente à Senhora Provedora de Justiça que se recorreu para resolver um problema que era jurídico, era administrativo, era de alguma maneira político, mas era sobretudo humano. Era tudo ao mesmo tempo. Pelo meio, ia-se reforçando o vosso papel no que respeita à proteção dos mais carenciados, desde logo as crianças, os menores, depois as vítimas de tortura, depois em domínios crescentes de regresso aos direitos, liberdades e garantias, ao núcleo duro, fundamental. Houve, por aplicação de quadros internacionais no direito português, a ampliação do vosso campo de atuação e não mais parou. E é compreensível, porque era essa a ideia do Constituinte. A ideia do Constituinte era concentrar num só provedor, o provedor de justiça, um leque muito amplo de competências, aqui quase misturando a competência com a atribuição, uma distinção clássica do direito administrativo, pela natureza singular do órgão, que não deveriam estar dispersas por vários provedores. Sabem bem como a tentação de multiplicar provedores aparece aqui na esquina da história, o que é, primeiro, depreciativo do papel do provedor de justiça e, de segundo lugar, não corresponde ao desígnio constitucional. Eu venho aqui hoje para vos agradecer, em primeiro lugar, o vosso papel acrescido no período de pandemia de que ainda não saímos. Estamos a sair,
para chegar à endemia, ainda não saímos. Mas felizmente tudo indica que o pior passou. E queria agradecer-vos por esse esforço suplementar. E também por aquilo que tem sido o acréscimo de imigrantes que aqui vêm, que aqui chegam, sem os meios de acesso que têm, felizmente hoje, em geral, os cidadãos portugueses. Mas, por outro lado, também para vos agradecer, em geral, o contributo para a democracia portuguesa. Nós vivemos um tempo de grande desgaste das instituições. Já é antigo, a pandemia piorou. A pioria descompensou as pessoas e desgastou as instituições. Mesmo aquelas que conseguem funcionar digitalmente são desgastadas pela não proximidade relativamente aos cidadãos e pela não participação presencial em casos que são óbvios, que vão das escolas aos hospitais, passam pelos lugares de emprego, no caso de certas atividades produtivas, públicas ou privadas, e pelas instituições de solidariedade social. É muito difícil funcionar digitalmente nessas instituições sem perder uma parte da alma da instituição. Isso aconteceu. Ainda nem temos sequer a visão completa do custo exato da pandemia. Estamos a ter aos poucos. Quando, por exemplo, descobrimos que ainda não foi aprovado o decreto-lei ponto termo à pandemia, o que tem consequências, por exemplo, nas situações prisionais, tem consequências no funcionamento de várias instituições e no seu financiamento, mas sobretudo nós estamos a descobrir que aos poucos os cidadãos vão descortinando como a sua vida mudou neste espaço de tempo pandémico. Ainda ontem, na estreia de um filme, eu digo filme, não é filme, tem parte filme e parte teatro, mas é teatro, de uma peça de teatro com cinema. Nessa estreia, pegando numa peça anterior à pandemia, alterada no seu texto para depois da pandemia, estreada agora depois da pandemia, como a desestruturação ali era da instituição familiar, que depois tem algumas consequências também nas relações com a administração pública e com o Estado, em geral, no sentido mais vasto do termo, se vão fazendo sentir lentamente. Isso aumenta a vossa responsabilidade e eu queria agradecer-vos muito. E agradecer de forma especial àquelas e àqueles que todos os dias estão a corresponder àquilo que são os dramas, as necessidades, as angústias, as solicitações inadiáveis de milhares de portugueses. E, naturalmente, não podia deixar de concentrar esse agradecimento na equipa dos responsáveis, incluindo os provedores adjuntos, mas com um particular relevo para a senhora provedora. A senhora provedora foi a primeira mulher neste país, que é um país que ainda tem traços muito misóginos, e em que é impressionante como os homens ainda acabam por dominar ou determinar, já não na administração pública, em muitos casos. Não assim nos estudos superiores, em muitos casos. Mas outros domínios da vida portuguesa e, sobretudo, a mentalidade portuguesa ainda, como foi importante o passo dado com a chegada de uma mulher a esta função constitucional, a esta missão constitucional. Acresce tratar-se de alguém com uma qualificação que eu conheço, não de ter lido, mas de ter conhecido. Cá está, digitalmente teria sido diferente.
Se eu tenho conhecido a senhora provedora digitalmente, provavelmente não a teria conhecido tão bem. Mas pude conhecer desde aluna universitária e depois docente universitária em vários passos do seu curso honorum e depois na sua afirmação, como sabem, nomeadamente numa outra instância muito importante que é o Tribunal Constitucional. E por isso não quero deixar de dirigir uma palavra muito especial de agradecimento e de reconhecimento. E termino dizendo o seguinte, e retomando uma ideia que aflorei há pouco. O desgaste acentuado pela pandemia, e que é comum à generalidade das democracias, para não dizer das sociedades em geral, este desgaste faz com que se vá reduzindo o número de instituições que são referências para os cidadãos. O que não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. Instituições seculares, prestigiadas, não são menos respeitadas, mas são esquecidas. Passam para segundo plano em tempo de pandemia, em tempo de alguma desestruturação institucional. E isso, quando se trata de pilares importantes do Estado, não é bom para o Estado democrático. Felizmente, há instituições que têm resistido a essa usura do tempo e usura da crise. E uma das instituições é o Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça continua a ter a confiança, a credibilidade, a constituir um referencial para os cidadãos portugueses. Isso para o Presidente da República Portuguesa é fundamental. Porque o que importa é que depois das crises, não apenas durante, depois das crises, na ressaca das crises, nas descompensações e recompensações ulteriores, haja realidades estáveis. Estáveis, porque é isso que realmente aumenta a confiança dos cidadãos. Muito obrigado pelo vosso papel do dia-a-dia, muito obrigado, senhora Provedora, em nome de todos os portugueses. Muito obrigado.